Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a aula 10 de Geometria Analítica. Objetivo. O objetivo dessa aula é encontrar as equações vetorial, paramétricas e geral de um plano. Equações do plano. Vamos iniciar com a equação vetorial do plano. Seja um plano alfa determinado pelos pontos A, B e C. Veja a figura. Eu tenho um plano alfa determinado pelos pontos A, B e C. Qual a condição para o ponto P pertencer ao plano alfa? Um ponto P pertence ao plano alfa se e somente se os vetores AB, AC e BP são coplanares. Observe a figura. Aqui eu tenho o plano determinado pelos pontos A, B e C, né? E formei os vetores AB, AC e tomei um ponto P qualquer do plano, um ponto P, né? E formei aqui o vetor, né? Um representante do vetor BP. Então, se esses vetores são coplanares, ou seja, se eles estão no mesmo plano, então esse ponto pertence ao plano. Bom, dizer que esses vetores são coplanares é dizer que um vetor é combinação linear dos outros dois vetores, né? Então, existe um T e um H pertencente a R, tais que o vetor BP é igual a T vezes o vetor AB, mais H vezes o vetor AC. Daí podemos escrever a seguinte equação. Então, existem TH pertencente aos reais, tais que o vetor BP é igual a T vezes o vetor AB mais H vezes o vetor AC. Daí podemos escrever a seguinte equação para o plano. O ponto P igual a B mais T vezes o vetor AB mais H vezes o vetor AC com T e H pertencente aos reais. Esta equação é denominada equação vetorial do plano alfa. Observação. Para encontrar a equação vetorial de um plano alfa, precisamos de um ponto desse plano e dois vetores linearmente dependentes, não colineares, com representantes no plano. Então, segundo a nossa equação vetorial, nós precisamos de um ponto B e de um vetor AB e o vetor AC. E esses vetores AB e AC, eles não podem ser paralelos, eles não podem ser múltiplos, eles têm que ser linearmente dependentes. Bom, vou definir agora que é um vetor paralelo ao plano. Então, um vetor com representantes em um plano é dito vetor paralelo ao plano. Então, qualquer vetor que tem representantes em um plano, nós denominamos vetor paralelo a este plano. Bom, então, dados dois vetores U e V linearmente dependentes, paralelo a um plano, então esses dois vetores U e V são paralelos a um plano alfa, né? E um ponto P0 pertencente a esse plano alfa, a sua equação vetorial é dada por. Então, de forma mais simples, assim, podemos escrever a equação vetorial definida como sendo alfa, o ponto P igual a ponto P0, um ponto do plano, mais T vezes U, mais H vezes o vetor V, T e H pertencente aos reais. Então, de forma simplificada aqui da equação do plano, né, nós temos aqui a equação 1. Exemplo 1. Determine a equação vetorial do plano alfa, determinado pelos pontos A, de coordenadas 2, 1 e menos 1, B, de coordenadas 3, menos 1 e 0, e C, de coordenadas 1, 0 e 4. Solução. Considere os vetores U, que é o vetor AB, né, de coordenadas 1, menos 2 e 1, né, e o vetor V, que é o vetor AC, de coordenadas menos 1, menos 1 e 5. Vetores paralelos ao plano alfa, e observe que os vetores U e V são linearmente dependentes, não colineares. Observe que esses dois vetores eles não são múltiplos entre eles. Então, por isso que eles são linearmente independentes. Seja P0, né, o ponto A, né, então vou considerar, eu posso escolher o ponto A, B ou C. Então, vou escolher P0 como sendo o ponto A de coordenadas 2, 1 e menos 1, pertencente ao plano alfa. Pela equação 1, né, temos que a equação do plano alfa é dada por x, y, z igual o ponto P0, 2, 1, menos 1, mais t vezes o vetor U, que é o vetor AB, 1, menos 2 e 1, mais h vezes o vetor V, que é o vetor AC, de coordenadas menos 1, menos 1 e 5,
com T e H pertencente aos reais. Então, essa aqui é a equação vetorial do plano alfa, determinada pelos pontos A, B e C. Equações paramétricas. Seja um plano alfa determinado pelos vetores U, de coordenadas A1, B1, C1, e o vetor V, de coordenadas A2, B2 e C2, que passa pelo ponto P0, de coordenadas x0, y0 e z0. Então, pela equação 1, de equação vetorial do plano, nós temos a seguinte equação. Alfa, o plano alfa de coordenadas x, y, z é igual ao ponto P0, x0, y0, z0, mais t vezes o vetor U de coordenadas A1, B1, C1, mais h vezes o vetor V de coordenadas A2, B2, C2, com t e h pertencente aos reais. Então, vamos aqui multiplicar o parâmetro t vezes as coordenadas do vetor U e o parâmetro h vezes as coordenadas do vetor V. Então, assim temos as equações x, y, z igual o ponto P0, as coordenadas x0, y0, z0, mais as coordenadas t vezes A1, t vezes B1, t vezes C1, mais as coordenadas h vezes A2, h vezes B2 e h vezes C2, com t e h pertencente aos reais. Então, daí vamos ter que x, y, z vai ser igual as coordenadas x0 mais t vezes A1 mais h A2, y0 t vezes mais t vezes B1 mais h vezes B2 e z0 mais t vezes C1 mais h vezes C2 com t e h pertencente aos reais. Agora vamos igualar o x, y e z a essas coordenadas. Então podemos escrever as seguintes equações. Então o plano alfa vai ser determinado por essas três equações. Então, na equação 1 aqui nós temos x é igual a x0 mais t vezes A1 mais h vezes A2, y é igual a y0 mais t vezes B1 mais h vezes B2, e na equação 3, z é igual a z0, t vezes C1 mais h vezes C2, t e h pertencente aos reais. Essas equações são denominadas equações paramétricas do plano alfa. Exemplo 2. Determine as equações vetorial e paramétricas de um plano alfa paralelo aos vetores U e V, que passa pelo ponto P0 de coordenadas 1, 3 e menos 2. Bom, a equação vetorial, como sabemos, nós precisamos de um ponto do plano e precisamos de dois vetores que são paralelos a esse plano, ou seja, que têm representantes nesse plano e que sejam linearmente independentes. Solução. Pela equação 1, a equação vetorial do plano, temos alfa, o plano alfa, e pega as coordenadas x, y e z igual ao ponto do plano, que é 1, 3 e menos 2, mais t vezes o vetor U, as coordenadas do vetor U, que é 1, 1 e menos 2, mais h vezes as coordenadas do vetor V, que é 2, menos 1 e 1, t e h pertencente aos reais. Então, aqui temos a equação vetorial do plano alfa. Então, para encontrar as equações paramétricas desse plano, basta multiplicar os parâmetros t e h na equação vetorial. Então, vamos lá. x, y, z igual ao ponto P0, 1, 3 e menos 2, mais, multiplicando o t, ficou t, as coordenadas t, t e menos 2. E multiplicando o h, temos as coordenadas 2h, menos h e h. T e h pertencente aos reais. Fazendo a soma, essa soma do segundo lado da igualdade, nós vamos ter que x, y, z vai ser igual a 1 mais t mais 2h, 3 mais t menos h, menos 2 menos 2t mais h, t e h pertencente aos reais. Então, podemos escrever as seguintes equações do plano alfa. X igual a 1 mais t mais 2h, y igual a 3 mais t menos h, z igual a menos 2t mais h. Então, essas equações são as equações paramétricas do plano alfa. Observe que nas equações paramétricas nós poderíamos ter colocado diretamente o ponto 1, 3 e menos 2. E
aqui as coordenadas, né, os coeficientes do parâmetro t são exatamente as coordenadas do vetor u, 1, 1 e menos 2. E os coeficientes do parâmetro h, 2, menos 1 e 1 são exatamente as coordenadas do vetor v. Equação geral do plano. Seja um plano alfa determinado pelos vetores u e v que passam pelo ponto P0 de coordenadas x0, y0, z0. Então aqui eu tenho um plano alfa, né, determinados pelos vetores u e v, ou seja, eles têm representantes no plano alfa, e ele passa por esse ponto P0. Um ponto P pertence ao plano alfa se somente se os vetores u, v e P0P são coplanares. Assim, três vetores são coplanares se o produto misto entre uv e o vetor P0P é igual a zero. Aí dizemos que esses vetores uv e P0P são vetores coplanares. Ou seja, pela definição de produto misto, né, que nós vimos nas aulas anteriores, você tem que o produto misto, por definição, vai ser o produto escalar do vetor u, né, com o produto vetorial do vetor v com o vetor P0P. Ou também, pela propriedade de produto vetorial, nós podemos escrever o vetor u vetorial ao vetor v e escalar o vetor P0P, né, igualando isso a zero. Então, vamos considerar que esse vetor, o vetor u vetorial ao vetor v, tem coordenadas a, b e c. O ponto P0 nós temos as coordenadas, que é x0, y0, z0, e um ponto qualquer do plano, né, de coordenadas x, y, z. Então, substituindo essas coordenadas nessa equação acima, né, de u vetorial v escalar P0, né, P igual a zero, nós vamos ter. Vamos lá. Aqui eu tenho A, B, C, né, as coordenadas do vetor u vetorial v, escalar as coordenadas do vetor P0P. Então, as coordenadas do vetor P0P vai ficar x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Fazendo esse produto escalar, né, igualando a zero, nós temos A vezes x menos x0, mais B vezes y menos y0, mais C vezes z menos z0, igualando a zero. Então, daí, né, fazendo essas contas, nós vamos encontrar AX mais BY mais CZ mais, aí eu coloquei entre parênteses, menos A vezes X0, menos BY0, menos CZ0, igualei a zero. Então, dessa equação, eu vou chamar de D, né, menos AX0, menos BY0, menos CZ0. E vou escrever de forma simplificada a seguinte equação. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. E esta equação vai ser chamada equação geral da reta. E observe na equação 2 que A, B e C é exatamente as coordenadas do produto vetorial do vetor U com o vetor V. E para encontrar esse D aqui na prática, se nós temos um ponto do plano, né, é só substituir as coordenadas x, y e z, e aí nós encontramos esse ponto D facilmente se nós tivermos um ponto desse plano. Então, esta equação 2 é chamada equação geral do plano alfa. Dizemos que um vetor não nulo é ortogonal a um plano alfa se ele possui um representante ortogonal a todos os vetores do plano. Este vetor é denominado de vetor normal ao plano e indicaremos por n de alfa, né, o vetor n de alfa. Observe a figura. Aqui eu tenho os vetores u e v, né, e aqui esse vetor n de alfa, ele é ortogonal ao plano alfa, ou seja, ele tomando esse representante, ele é ortogonal a todos os vetores do plano alfa. Então, dizemos que esse vetor n-alfa é um vetor normal ao plano alfa. Ele não é só ortogonal ao IV, é a todos os vetores que estão no plano alfa. Observação. Dada a equação geral do plano,
a equação alfa ax mais by mais cz mais d igual a zero. O vetor normal ao plano alfa é o vetor dado por n de alfa de coordenadas a, b e c. Então, pela própria definição de equação vetorial, como tomamos o vetorial v, as coordenadas do vetorial v é exatamente os coeficientes a, b e c. E pela definição de produto vetorial, nós vimos nas aulas anteriores, esse vetor é um vetor, né, nesse sentido, né, como está na figura, e ele é chamado de vetor normal plano alfa. Exemplo 3. Determine a equação geral de um plano alfa paralelo aos vetores u e ao vetor v. O vetor u de coordenadas 1, 1 e menos 2 e o vetor v de coordenadas 2, menos 1 e 1, que passa pelo ponto P0 de coordenadas 1, 3 e menos 2. Solução. Então, queremos encontrar a equação geral. Então, precisamos de quê? A gente precisa do vetor normal a esse plano, né? E esse ponto vai ajudar a encontrar aquela constante d. Então, pela equação 2, temos que a equação do plano é ax mais by mais cz mais d igual a zero. É a equação geral do plano alfa. Considerando aqui que a normal, as coordenadas do vetor normal é a, b e c, né? O vetor normal ao plano alfa. Então, vamos considerar, é claro que esse vetor u vetorial v é paralelo a um representante do vetor normal. Então, nós podemos considerar o vetor normal de alfa exatamente o vetorial v. Então, o vetor normal n alfa de coordenadas ABC vai ser igual a menos 1, menos 5 e menos 3. Aqui eu já fiz a conta do produto vetorial de u com v. Assim, como vai ficar a equação geral? Vai ficar menos 1 vezes x, menos 5 vezes y, menos 3 vezes z, mais d igual a zero. O d não conhecemos ainda, mas lembre-se que na questão foi dado um ponto P0, de coordenadas 1, 3 e menos 2, né, pertencente ao plano alfa. Então, substituindo esse ponto na equação do plano, teremos menos 1 menos 5 vezes 3 e menos 3 vezes menos 2, mais d igual a zero. Então, fazendo essas contas, né, nós encontramos que d é igual a 10. Portanto, a equação geral do plano alfa vai ser menos x, menos 5y, menos 3z, mais 10 igual a zero. É a equação geral do plano alfa. Viram como é fácil? Bem, pessoal, chegamos ao final da aula 10. Agora é com vocês. Ler o material didático, resolver a lista de exercício e postar as dúvidas no Moodle. Até a próxima aula.